E essa é a próxima secção que o artigo científico deve conter, o enquadramento teórico. Neste caso em particular, resolveram-se incluir duas secções, uma a explicar o que é a ansiedade e a gravidez, e nomeadamente a ansiedade durante a gravidez. Até aqui, tipicamente, se colocam os resumos da pesquisa bibliográfica que foi feita, é aqui que aparecem as várias citações, depois aparecerão referidas no final do artigo, e onde se explica, à luz da pesquisa que foi feita, o que é que significam esses conceitos. Neste caso, incluíram-se duas secções porque havia duas grandes áreas, duas grandes variáveis em jogo. Por um lado, a ansiedade pré-natal e, pelo outro, os cuidados a prestar ao recém-nascido. Esta terceira secção fala sobre isso. E, de seguida, surge a secção da metodologia de investigação. É aquela secção onde se vão explicar os métodos que foram utilizados, as ferramentas que a investigadora utilizou para conduzir esta investigação. E aqui, o que se deve colocar é o desenho do estudo, que tipo de estudo é que foi conduzido, foi um estudo mais de observação, foi um estudo mais experimental, dentro de cada um destes grandes grupos foi, por exemplo, um estudo prospectivo, retrospectivo, foi um ensaio clínico nos experimentais, foi randomizado, não foi. Há aqui toda uma série de opções metodológicas que se devem explicar. Como é que se constituiu a amostra, qual foi a população da que partimos, qual a dimensão da amostra, depois os instrumentos utilizados para recolher os dados, para medir as variáveis, foram questionários, foram entrevistas, foram grelhas de observação, o que é que se utilizou e como é que se analisaram esses dados, e isso entra na secção dos procedimentos, incluindo também as considerações éticas, se houve termo de consentimento informado, se houve necessidade de pedir autorização a uma comissão de ética. Toda a parte da metodologia é descrita nesta secção. Dando o exemplo do projeto modelo, a metodologia de investigação começa precisamente com a justificação daquela escolha da amostra que foi utilizada. Foram as grávidas da USF na qual a investigadora e a enfermeira trabalhavam. Havia toda a facilidade em contactá-las, essa foi a amostra selecionada, uma amostra de conveniência. Depois o período temporal em que isto aconteceu, o estudo foi um estudo de caso, foi estudada aquela comunidade de grávidas daquela região específica e limitada, geograficamente, e explica-se também o que é um estudo de caso. O tamanho foi constituído por 32 grávidas da amostra. Depois, como é que se conduziu o protocolo, que foram agendadas consultas para que essas grávidas viessem ao USF e, entre outras coisas, preenchessem os inquéritos por questionário. Portanto, houve um inquérito antes e outro depois da investigadora lhes ter dado um ensino de como prestar cuidados ao recém-nascido. Finalmente, a forma como os dados foram obtidos, que foi salvaguardando a privacidade das participantes, através de um termo de consentimento informado, e como é que foram analisados, através de técnicas de estatística descritiva. A secção seguinte à metodologia é a dos resultados da investigação. Mas afinal, a que resultados é que nós chegamos com este projeto? Não apenas apresentar os resultados, mas também discuti-los, acrescentar valor, interpretar, comparar eventualmente com outros projetos que foram feitos com outros investigadores em áreas semelhantes. Assim, é nesta secção onde normalmente aparecem as tabelas e os gráficos. Por exemplo, no projeto modelo, houve uma secção em que se caracterizava a amostra, em primeiro lugar, portanto, dados sociodemográficos. Eventualmente poderão existir tabelas ou pode-se escrever esse texto em parágrafos. O primeiro gráfico, neste caso, as respostas das grávidas em relação à experiência prévia que já tinham em cuidado ao recém-nascido. Agora, a parte dos conhecimentos que as grávidas já tinham, também recorrendo a alguns gráficos. E a tal comparação com outros estudos prévios, que é uma das partes da discussão, que é comparar os nossos resultados com os resultados encontrados por outros investigadores e ver se eles vão na mesma linha ou se contradizem, e é assim que a ciência evolui, portanto, que vamos acrescentando valor através dos nossos projetos. É chegado então o ponto de apresentar a conclusão do estudo. Digamos que a conclusão vai pegar em tudo o que está para trás no artigo e destacar o que de mais importante se descobriu. E além disso, inclui mais dois outros tópicos. Um é quais foram as limitações que o estudo teve e, em terceiro lugar, recomendações para trabalho futuro. O que é que se propõe vir a fazer mais, como continuidade deste estudo, quer seja por nós próprios, os investigadores, autores deste estudo, quer seja por outros investigadores que queiram pegar nestes resultados e continuar com esta linha de investigação. No caso deste exemplo, a conclusão começa por referir que o plano de ensino de cuidados foi eficaz, porque o score da ansiedade baixou de 12,9 pontos para 9,3 pontos. Depois, outras das conclusões a que se chegaram, que estão aqui na forma de tópicos, e apresentou-se aqui um gráfico, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Continuando na secção da conclusão, uma das limitações deste estudo é que a amostra foi de conveniência, logo, os resultados não se podem generalizar a toda a população de grávidas, e como recomendação de trabalho futuro,
poder-se-ia acompanhar as grávidas não só durante a gravidez, mas voltar a inquiri-las, por exemplo, passados 3 meses de terem dado à luz, para ver se os níveis de ansiedade estavam comparáveis com o depois do ensino, se tinham baixado ainda mais. Finalmente, o artigo termina com as referências bibliográficas, ou seja, ao longo do artigo foram feitas citações de obras consultadas, agora é chegada a altura de apresentar a informação completa dessas obras, qual foi o seu autor, o título completo, onde é que foi publicado, se foi numa revista, se foi nas atas de um congresso, se foi numa página web, dar a informação completa acerca dessas referências. É tipicamente a secção onde aparecem todas as obras, como vemos aqui, e temos que respeitar as regras de citação e referência que a revista, caso nós estejamos a submeter este artigo a uma revista científica, essa revista vai estipular qual é a norma na qual devem escrever as citações e referências, por exemplo, a norma APA, da American Psychological Association, ou a norma portuguesa, ou a norma de Vancouver. Portanto, existem várias normas, vários formatos, tal como existem programas específicos para gerir essas citações e referências, como é o caso do Zotero, do EndNote, e que nos facilitam esse trabalho. Finalmente, resta referir o enquadramento deste vídeo no contexto dos demais. Estamos na última etapa do processo de investigação, comunicar os resultados, com incidência para a forma como se deve estruturar um artigo científico ou um relatório de investigação.